vai falar conosco profundamente. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Tilano. É sempre uma honra estar aqui com o povo de Óbidos. E, queridos, assim, eu fico muito agradecido pelo convite. É uma igreja que a gente já se identificou tanto, né, no decorrer desses anos. A gente já veio várias vezes aqui ministrar uma palavra. E agradeço também, porque eu estou aqui debaixo da bênção da nossa liderança, pastor Salles, né? Me abençoou para que eu estivesse aqui. E, queridos, é uma honra para mim estar, né, compartilhando a palavra do Senhor com essa igreja. E assim como foi pela parte da manhã, eu acredito que agora à noite, Deus assim vai falar muito ao seu coração. Deus, Ele ministrou uma palavra muito forte pela manhã, e eu acredito que agora à noite também vai ser algo assim extraordinário. Mas para isso, eu gostaria muito que você, assim, curvasse sua cabeça e conversasse com o Pai agora, pedisse para Ele, fala comigo, Senhor. Amém. Deus querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós adoramos o Teu nome. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. É o Senhor, Pai, que nos dá graça de podermos oferecer a Ti o que nós temos. Nessa noite, oferecemos a Ti, Senhor, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional ao Senhor. Mas assim, Senhor, que como na velha aliança, Deus, todo sacrifício, Ele recebia fogo sobre ele. Nós pedimos que, assim como nós oferecemos a Ti o nosso culto, o fogo da Tua palavra aqueça os nossos corações essa noite. O fogo da Tua palavra venha incendiar nossa alma, Senhor. O fogo da Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, trazer esclarecimento a respeito de um tema tão importante, que se chama primícia. Fala conosco, Senhor. Nós pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor tenha, Senhor, toda a liberdade de falar conosco aqui. Se porventura existe qualquer resistência, nós como igreja mandamos embora toda a resistência. E nós pedimos, Espírito Santo, e Te damos toda a liberdade para falar conosco. Senhor, usa-me, eu quero ser só Teu instrumento, Senhor, para que essa noite, Deus, todos nós possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. Fica conosco agora, fala conosco agora, ministra, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Nós temos uma palavra que tem como tema, primícias, uma atitude de honra que atrai a bênção de Deus. E o texto que nós iremos ler está em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Preste bem atenção. Diz aí, ó, honra ao Senhor com os teus. Eu gostaria que a igreja interagisse. Vamos lá. Honra ao Senhor com os teus e com as primícias de toda a tua renda. Aí no versículo 10, o versículo seguinte, ele diz assim: e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus. Você atentou para que, depois de uma direção que Deus nos dá, existe uma promessa. Toda direção que Deus nos dá, querido, logo em seguida existe uma promessa. E às vezes nós, como igreja, atentamos muito e fazemos isso tão mecanicamente, acreditando o quê? Só nas promessas. Só na promessa. Às vezes Deus, Ele tem tanta coisa boa para nos dar, mas às vezes a gente faz tudo tão mecânico, porque nós visamos sempre o lucro em favor de nós, os benefícios em favor de nós. E aqui Salomão está dizendo o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Ele nos mostra algo muito importante. Quem aqui de verdade quer viver o melhor
dessa terra, levante a mão aí. O Senhor tem para ti. O Senhor tem. E aqui nós vemos uma das promessas que Ele quer cumprir em nossas vidas. Nós vivemos o melhor. Porém, querido, preste bem atenção aí. Esse versículo começa com a palavra honra. Honrar o Senhor com os bens, o sentido aqui é reconhecimento. Reconhecimento. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17, ele diz assim: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. No versículo 18, a parte A diz assim: mas lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza. Amado, quantos de nós, sabe, quando chegamos na igreja até agora, olhando assim para o nosso passado, quantos de nós já fomos tão beneficiados por Deus? Quantos de nós já recebemos tantas bênçãos do Senhor? E querido, eu tiro isso pela igreja em Alenquer, a qual eu pastoreio. Já temos 9 anos na frente da igreja lá. E a gente tem visto o crescimento financeiro de muitos irmãos. O crescimento dentro da família. O crescimento, o amadurecimento na palavra. E amado, aqui nos mostra algo muito importante. Deus, Ele estava falando para o seu povo Israel, que Ele disse o seguinte: olha, vocês irão entrar numa terra que eu prometi dar, uma terra que mana leite e mel, uma terra de riqueza, uma terra realmente muito boa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, preste bem atenção: não coloque o seu coração em vocês mesmos. Não digam no seu coração que vocês conseguiram com a força do seu braço, com a sua inteligência. Não falem isso, porque sou eu que dou capacidade para vocês produzirem riqueza. E querido, essa mesma palavra que o Senhor falou para o povo de Israel vale para nós hoje. Porque se você analisar, não, talvez aqui em Óbidos não exista, mas eu conheço pessoas que na hora que começaram a prosperar, esqueceram do abençoador. Na hora que Deus começou a ministrar a riqueza na vida deles, não teve mais tempo para ir para o culto. Não teve mais tempo para a célula, não teve mais tempo para o discipulado. É muita ocupação que ocupou todos os espaços da sua vida. Esqueceu da fonte. E eu quero dizer para você uma coisa, preste bem atenção. Esse versículo diz assim: lembre-se, ou traga à memória, que não é pela tua força, não é pela tua sabedoria, mas é a minha bênção sobre a vida de vocês. Deus falando conosco, querido. Então a honra que Ele fala aqui é o reconhecimento. Eu tenho que reconhecer que tudo o que eu tenho veio dEle. Tudo o que eu tenho veio da fonte que é o nosso Deus. E quando nós olhamos, vamos ver o rei Davi, no dia que foi oferecer uma oferta para o Senhor, ele disse: Senhor, o que eu posso te dar? Porque todas as coisas vêm do Senhor, e eu te dou aquilo que já veio de ti. Ou seja, Davi reconhecia que ele não tinha nada, tudo pertencia ao Senhor, e o que ele devolvia, pertencia a ele também. Querido, tudo que temos veio do Senhor. E quando eu entendo, eu começo a honrar muito mais o meu Deus. Eu começo a reconhecer muito mais Ele nas minhas finanças. Não é pela minha força nem sabedoria, mas é pela bênção de Deus. Amém, queridos? Dízimos e ofertas voluntárias são honras que damos do que já está em nossas mãos. Aquilo que Davi fez. Dízimos e oferta, você recebe seu salário, você confere, esse daqui é do Senhor, coloca no seu envelope. Eu acredito que você faz isso. E de manhã eu compartilhei que lá na igreja em Alenquer, a gente acompanha o tesoureiro a prestar conta. E querido, eu fico impressionado que tem certos envelopes que a pessoa, o envelope é impecável. Geralmente, né, nós temos o hábito de dobrar o dinheiro, né? E coloca dobrado dentro do envelope, muitas vezes só uma dobra e coloca dentro. Mas essa pessoa lá, ela tem um zelo tão grande para entregar o melhor para o Senhor, que querido, eu digo para você,
porque eu presenciei isso, quase que todo mês eu presencio isso, que essa pessoa ela tem um cuidado tão especial que parece que ela passa o dinheiro. Para o dinheiro não ter nenhuma dobra. Ela coloca no cartão tudo em pezinho, no envelope. E quando a gente abre, a gente vê a diferença. Querido, não é o valor, mas são as notas que estão ali. A pessoa, eu passei a entender um dia, Deus ministrou no meu coração, passei a entender isso, que ela zela para entregar sempre o melhor ao Senhor. Até as notas que ela entrega é passadinha diante do Senhor. Isso, pastor, isso tem diferença diante de Deus? Nós vamos ver no decorrer da mensagem como isso tem diferença. Porque aí você está honrando com o seu melhor. Com o seu melhor. Amém, amados? Dízimos e ofertas são honras que damos ao Senhor daquilo que recebemos, daquilo que Ele já nos abençoou. E primícias. Primícias, querido, o sentido aqui são os primeiros frutos, as primeiras produções, os primeiros sentimentos, os primeiros gozos, primeiros lucros. E Levítico 23:10, ele diz o seguinte: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhe dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês, e o moverá no dia seguinte ao sábado. Preste bem atenção. O povo de Israel trabalhava muito com lavoura. E querido, quando o roçado estava no ponto de colher, inclusive isso era uma festa sagrada, a festa da colheita, a festa da primícia, era uma festa que deveria ser comemorada em Israel. Mas no ponto de colher, ninguém mexia no roçado. Ninguém mexia. O proprietário chegava no roçado, ele abraçava um feixe, cortava-se o trigo, amarrava-se e ele levava até o sacerdote. E quando chegava perante o sacerdote espalhava aquele feixe no altar de Deus. Naquele momento que ele fazia isso, o Senhor autorizava o sacerdote a abençoar aquela pessoa, para que a colheita fosse em abundância. Querido, quem gosta de milho cozido aqui, levante a mão aí. Você gosta? Quem já plantou milho? Você que plantou assim, já comeu do roçado aí. É uma bênção, não é verdade? Eu trabalhei por 2 anos no interior. E querido, nesse interior, eu já testemunhei isso em vários locais, que quando eu cheguei lá, as pessoas diziam que a terra que meu pai tinha comprado não prestava. E eu fui para tomar conta dessa terra. E quando eu cheguei lá, cheguei na época de plantar, já tinha passado até da época de plantar, já era a época de colher. E eu mandei aradar um pedaço de terra, e ali nós fizemos uma plantação de milho. Quando eu estava plantando, pessoas de lá iam passando e diziam: Naldo, tu vai perder a tua semente, cara, essa terra não dá nada. E eu olhei para a pessoa e disse assim: você vai comer milho daqui, quando tiver pode vir buscar. E querido, eu comecei a orar na terra naquele momento, porque as palavras que tinham sido lançadas não eram palavras boas. E eu comecei a orar, abençoei a terra, plantei. E querido, pense numa terra que produziu tanto. Agora adivinha de quem foi as primícias? Minha esposa roubou as primícias do Senhor. Foi lá no roçado e tirou as primeiras espigas e comeu. Quando eu cheguei do roçado, estava roçando o campo, ela já estava com uma panela de milho cozido e comendo. E disse: amor, pensa no milho gostoso. É assim que às vezes a gente faz. Às vezes, querido, nós nos deliciamos primeiro. Só que aqui, o mandamento é o seguinte: não mexa em nada. Passe lá, meu filho, deixa eu ver o outro versículo. Olha só. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxer essa oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. Não poderia mexer nada no roçado antes de entregar o seu melhor ao Senhor. Hoje, querido, o nosso roçado é nosso emprego, nossa empresa, nosso salário. E às vezes, querido, nós como filhos de Deus, não atentamos
para essa honra ao Senhor. Não atentamos que Deus tem nos dado tanto e que Ele merece ser honrado com nossas finanças. E amado, eu acho muito interessante esse versículo anterior. Pode voltar lá, meu filho, só no final aqui, ó. O Senhor o fez ritual, o sacerdote moverá ritualmente o fez perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. O sábado a gente sabe que era o dia sagrado para os judeus, aonde eles entregavam o seu culto ao Senhor. Mas aqui o Senhor deu uma ordem. Qual foi o dia que Ele mandou entregar as primícias? Quem lembra aí? Dê uma olhada aí. Qual foi o dia que Ele mandou trazer as primícias? Está lá embaixo, ó. Olha só. Em favor de vocês, Ele o moverá no dia seguinte ao... Qual é o dia? Por que o domingo? Por quê? Porque é o primeiro dia da semana, a primícia do Senhor. Primícia não era entregue no dia de sábado, que era o dia de culto dos judeus. Primícia era entregue no dia primeiro da semana. Por quê? Porque é primícia. Deus sempre trabalhou nessa questão de primícia. Eram dias, eram colheitas. E isso é tão importante que Ele disse que seria, pode passar lá, meu filho, um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem, até chegar na cidade de Óbidos. Um decreto perpétuo. É irrevogável. Então, o mesmo valor, o mesmo poder que tinha sobre o povo de Israel, tem sobre nossas vidas. Quando você pega a bênção que Deus liberou sobre Abraão, sobre Isaque, Ele diz o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquela bênção chegou até mim e a você, sim ou não? Porque pela fé nós somos filhos de Abraão também. E se a promessa que Ele fez a Abraão chegou até nós, esse mesmo decreto também chega até nós. Que quando eu honro o Senhor com as minhas primícias, Ele abençoa toda a minha renda. Amém, querido? Antes que o povo usufruísse da bênção, teriam que honrar o Senhor com a primeira parte, ou seja, com as primícias. Quando se pratica esse princípio, todas as nossas rendas serão santificadas. Romanos capítulo 11, versículo 16. Se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Quem já semeou uma semente e de repente, para ver se ela estava germinando, arrancou ela? Quem já fez isso? Quando você arrancou, o que tinha primeiro lá? Quando começou a germinar, o que tinha primeiro? Quem lembra? A raiz. É a primeira parte na semente que brota, é a raiz. Mas por que a raiz? Porque a raiz, querido, é ela que suga todos os nutrientes da terra, a água. É ela que vai fincando os seus galhos embaixo, para que toda árvore, quando crescer, tenha apoio. Toda árvore, por mais grande que seja, a raiz é mais profunda ainda, para que dê toda a sustentação para a árvore. E aqui o apóstolo Paulo disse assim: olha, se a raiz é santa, todo o restante vai ser. Por quê? Porque a raiz é o que sustenta o demais. A raiz é que sustenta o caule. A raiz é que sustenta a folha. A raiz que sustenta a árvore. E, querido, não é diferente nas nossas finanças. Por que a gente faz um culto de primícias no mês de janeiro? Porque é o primeiro mês do ano. E geralmente se faz logo no início, para ser o primeiro. Por que isso? Porque nós queremos que nossas finanças, nossas famílias, nossos negócios, durante todo o ano, seja abençoado por Deus. Sim ou não, querido? Se você santifica a raiz, tudo que vai vir depois vai estar santificado. Amém?
Quantos querem que suas finanças, seus negócios sejam santificados? Dê um glória a Deus aí, bem forte. Quando deixamos de honrar o Senhor, quebramos esse princípio, temos consequências desagradáveis. Josué capítulo 6, versículo 17. A cidade deve ser destruída junto com tudo que há nela. Preste bem atenção nesse versículo. A cidade deve ser destruída junto com tudo que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e sua família, porque ela escondeu nossos espiões. Mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata, de ouro, de bronze, de ferro, serão separados para o Senhor e colocados aonde? No seu tesouro. De quem nós estamos falando aqui? Estamos falando de Jericó. Por que Jericó teria que ser destruída? Amado, Jericó era a primeira cidade da conquista da terra prometida. Era a primeira cidade que o povo israelita iria conquistar. E quando se trata de primeiro, o dono é o próprio Deus. Ele diz o seguinte: essa primeira cidade, essa cidade, vai ser destruída como oferta para mim. Mas tudo que tem de valor nela, agrega ao meu tesouro. E amado, preste bem atenção, o povo invade a cidade, destrói tudo. E ali no meio daquela guerra, tudo é oferecido ao Senhor. De repente se levanta alguém ali no meio e pega algo que Deus disse que não era para pegar. Tem um camarada chamado Acã. Ele viu uma boa capa babilônica. Ele viu várias gramas de ouro e vários gramas de prata. E ele disse: não, isso aqui é meu. Pegou, levou para sua tenda e escondeu. Saindo dali, o que acontece? Eles estavam invadindo as cidades. Eles mandam os espias olhar a próxima cidade chamava-se Ai. E quando chega naquela cidade, eles viram que era uma cidade pequena, com poucas pessoas. E eles chegaram com Josué e disseram: olha, não adianta ir todo o exército, manda só 2 ou 3 mil pessoas, que ali a cidade é fraca, nós vamos destruir tudo, vamos tomar e vamos conquistar. E assim Josué fez. Querido, os poucos moradores daquela cidade mataram vários israelitas. E o povo fugiu diante dos moradores. Quando chega-se a notícia para Josué, Josué e alguns líderes chegam diante do Senhor, se jogam no altar e começam a reclamar: Deus, por que o Senhor permitiu fazer isso? Deus, por que nós fomos derrotados diante desse tão pouco povo? Senhor, o que foi que houve? E Josué começa a indagar diante do Senhor. E amado, Jericó era a primícia da terra. Acã retém das primícias. E olha a resposta que Deus dá para Josué. Pode passar, filho. O Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violaram a aliança que eu lhe ordenei. Eles se apossaram das coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e colocaram junto dos seus. De quem é a primícia? Era de Deus. As primícias pertenciam ao Senhor. Ele deu uma ordem: essa cidade, tudo que for de valor é meu, eu não dou para ninguém. E querido, Acã pegou o que estava consagrado ao Senhor, reteu, colocou junto dos seus bens e trouxe uma desgraça para Israel. Israel perdeu a batalha. E o próprio Deus aqui, ele diz para Josué, ele diz: olha, Israel pecou. Não foi só um homem que pecou. Mas querido, aquele homem fazia parte da família de Israel. Aqui nos mostra algo muito interessante, que quando nós retemos aquilo que é nosso, podemos trazer prejuízo também para a nossa casa, para a nossa família. E amado, nesse momento, Josué levanta todo o povo
e lança sorte, e a sorte cai em Acã. E ele diz para Acã: Acã, eu quero que você confesse o que você fez. E em Josué capítulo 7, versículo 21, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata, e uma barra de ouro com 600 gramas, eu os cobicei e me... 600 gramas de ouro hoje, 600 gramas de ouro hoje, está R$300 a grama, né? Mais ou menos isso. 3 vezes 6, 18, 180 mil. Eu não sei quanto está a prata, vamos colocar que esses objetos todos dessem 250 mil. É uma boa grana, sim ou não? Quem queria esses 250 conto aí? Se você achasse esses 250 conto assim, você botaria no seu bolso ou você deixaria lá? Acã, quando viu aquilo, ele disse: não, já vou entrar na terra, já vou entrar buiado. Isso aqui eu não vou deixar de jeito nenhum, isso é meu. A Bíblia diz que ele cobiçou no seu coração. E na hora da cobiça, olhou para um lado, olhou para outro, pegou e escondeu no meio dos seus bens. Reteu aquilo que não era dele. E amado, às vezes, o que tem acontecido com muitos cristãos, e tem impedido de Deus operar a bênção na vida dele, é a cobiça. Às vezes nós queremos fazer barganha com o nosso Deus. Senhor, eu vou ofertar aqui uma quantia alta, mas lembra-se que quem planta muito, colhe muito, então eu quero colher muito. Claro, é a lei da semeadura, porém, como é que está o teu coração diante do Senhor? Porque, amado, nós precisamos entender que nós já recebemos tantos benefícios. O simples fato de nós estarmos vivos, respirando, já é o maior benefício que Deus tem nos dado, o benefício da vida. E por isso deve ser agradecido. E junto com a vida, Deus nos dá todo dia o alimento. Todo dia o vestir, o calçar. Eu garanto que você veio para cá cheiroso, sim ou não? Deus te deu perfume, Deus te deu tanta coisa. E querido, eu não posso cobiçar as coisas desse mundo, porque senão eu acabo que nem Acã. Sabe o que Acã fez? Confessou o crime. E amado, por ele confessar o crime, ele, a família, os animais, os seus bens, foram levados num vale. E todo Israel apedrejou Acã. E levantaram fogo, queimaram tudo. Parece ser uma pena muito dura, por alguém pegar só um punhado de ouro, só um punhado de prata e uma capa. Não parece ser duro demais? Sim ou não? Parece que Deus assim, sabe, estava com sede de vingança. Mata esses camaradas aí tudinho, mata ele, mata a família. Parece que Deus assim, quando nós vemos, parece que ele é tão cruel. Mas amado, o que estava em questão aqui não era aqueles objetos. O que estava em questão era a honra. Honra ao Senhor. Acã não diferenciou isso. Acã simplesmente pegou do que era consagrado ao Senhor, pegou das primícias para ele. Ele não fez distinção. Acã simplesmente disse: o primeiro tem que ser para mim e não para Deus. E quando ele toma essa atitude, ele atrai a maldição sobre ele e a casa dele. E queridos, Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. E quando, eu acredito que todos já leram aqui, que diz que as ruas lá no céu, na Nova Jerusalém, são de ouro. Quem já leu isso aqui? Isso nos mostra o quê? Que o ouro lá não vale nada. Mas servir para pavimentar a rua, para a gente pisar em cima. Mostrando o quê?
que o maior tesouro de Deus é eu e você. Foi por isso que Jesus veio. O maior tesouro de Deus não é ouro, não é prata, não é dinheiro. Deus não precisa disso. Acã não entendeu isso. Acã reteu das primícias e atraiu a maldição sobre ele e sobre a sua família. A honra, querido, é o efeito regulador do meu coração. Quando eu honro a Deus, eu sempre vou dar o meu melhor. Porque a pessoa que nós honramos, sempre damos o melhor para ela. Sempre. Quer ver uma coisa aqui? Quem já recebeu parente, outras pessoas que vieram visitar você e passou uns 2 dias na sua casa aí? Alguém já recebeu pessoas em casa? Eu tenho certeza que quando você recebeu essas pessoas, primeira coisa que você fez, escolheu um quarto, e nesse quarto você tirou aquele pano que estava lá na cama e colocou um pano que estava guardado. Sim ou não? Você colocou uma toalhazinha lá, colocou um sabonete, comprou até um sabonete. Geralmente a gente compra aquele Lux, Palmolive, mas o camarada veio, não, agora eu vou comprar um Febo, colocar lá. Aí, o almoço, querido, a gente começa, o que o fulano gosta? Já sei, ele gosta de peixe. Você vai no supermercado, você compra logo o tambaqui. Vai lá na beira, compra umas curimatá, que nem nós comemos hoje. O fulano gosta disso, eu vou dar para ele. E se ele passa 2, 3 dias lá na sua casa, todo dia de manhã, o café da manhã não é apenas café com pão, vem um café recheado. Aí tem queijo, tem mortadela, tem presunto, tem uma manteiga salgada. Eu lembro bem que o pastor Dani foi pregar lá em Alenquer, e ele citou isso, que a filha dele, quando estava mocinha assim, chegou, hoje ela está uma moçona, chegou com ele e disse assim: papai, eu quero que os pastores venham mais vezes para casa. E ele disse: minha filha, por quê? Ele disse: porque quando eles estão aqui, todo dia tem queijo e mortadela para a gente tomar café. A gente sempre gosta de dar o melhor. Querido, preste bem atenção. Às vezes tem um prato que a gente come todo dia, aquele Duralex. Mas lá no armário tem aqueles de porcelana, que a gente só usa quando chega alguém especial em casa. Aí você coloca na mesa tudo bem arrumado, os talheres, tudo. E quando é no dia a dia, é de qualquer jeito. Por quê? Porque você quer honrar aquela pessoa que está na sua casa. Sim ou não, querido? E por que para Deus tem que ser de qualquer jeito? Porque para Deus é de qualquer jeito. Às vezes na forma de ofertar. Amado, eu já fiz isso. Quantas vezes colocava o dinheiro no bolso e quando eu ia pegar, eu amassava bem aqui para ninguém ver e chegar lá e... Sabe por que às vezes a gente amassa muito dinheiro? Porque geralmente é uma tartaruga. R$2. A gente amassa que é para os outros não ver. Mas Deus está vendo. Eu lembro de uma pessoa que ele, quando ia abençoar alguém, primeiro ele olhava no bolso, aí ele metia aqui, puxava a menor nota, fazia assim, e abençoava a pessoa com R$2, que era para não puxar o dinheiro todo na frente, porque a pessoa poderia pedir uma nota maior. E às vezes nós estamos fazendo isso com o próprio Deus, que merece toda a honra nossa, sim ou não, queridos? Toda a honra nossa. E amado, preste bem atenção aqui, no Evangelho de Marcos e de Lucas, vemos o Senhor Jesus fazendo distinção entre os ofertantes. Lucas 21:4 diz assim: todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Nesse culto o Senhor Jesus estava próximo ao gasofilácio, vendo os ofertantes. E ali a Bíblia diz que muitos ricos, homens de posse, chegavam e lançavam no gasofilácio grandes quantias. Mas
aqui o próprio Cristo disse, eles estão dando do que lhe sobra. Como eu falei agora há pouco, eu duvido você dar sobra para alguém. Às vezes, você fica, se for dar, fica até com vergonha. Às vezes, querido, eu tiro por mim lá em casa. Esses dias agora chegou o Luiz lá em casa, que é o nosso pastor de missão. Nós tínhamos terminado de almoçar. E aí tinha sobrado algumas coisinhas lá. A Nilma disse, amor, eu vou fazer um RO rapidinho aqui para o Luiz. Eu disse, não, amor, não. Pega uns bifes aí que tem, frita aí e dá para ele. Ela disse, é verdade. E a Nilma foi lá para a cozinha rapidinho, fez um almoço, e ele com a Isabel comeram. Mas às vezes, querido, nós não fazemos essa distinção com Deus. Quando trata-se de Deus, Ele não está vendo, Ele vê. E Ele estava bem do lado do gasofilácio, quando aqueles ricos lançaram grandes quantias. Porém, era o quê? Resto, sobra. E eu quero dizer para você uma coisa. Sobra não é honra, é esmola. Sobra é esmola, isso não é honra. Mas aquela viúva, a Bíblia declara que o próprio Jesus disse assim, ó, essa viúva deu mais do que todos, porque ela deu da sua pobreza tudo o que tinha. Ela entendeu que naquele momento que ela estava depositando aquelas 2 moedas como oferta, ela estava dizendo para Deus, Deus, a minha dependência é exclusivamente do Senhor. Eu dependo do Senhor. E quando a pessoa faz isso, querido, ela chama a atenção do próprio Deus. Quando eu entrego algo que me faz falta, eu atraio a presença de Deus. Quando eu entrego algo que sobra, não faz falta, sim ou não? Pode ser até uma grande quantia, mas se é sobra, não me faz falta. E o que Deus quer ver de você, a honra, é aquilo que às vezes você vai dizer assim, Senhor, eu estou tirando algo aqui, porque eu quero santificar todas as finanças que entraram na minha vida durante o ano de 2023. Quantos já ouviram aí nos jornais, em vídeos, que o negócio está feio para fora? Quantos já ouviram que houve um desemprego em massa em várias indústrias aí? Várias empresas demitiram. E quantos já ouviram que a expectativa para o Brasil esse ano, o negócio é, feio. Mas o que a Bíblia relata a respeito disso? Eu pego a palavra que o Senhor nos colocou lá no Salmo 91. 1000 vão cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 2023 pode ser ruim para todo o país, mas se você santificar tudo diante do Senhor, Ele vai fazer distinção. As empresas estão fechando, mas a tua vai crescer. Estão demitindo, mas o teu emprego Deus garante. O salário vai diminuir, mas o teu salário vai render, porque o Senhor vai abençoar. Amém? Se nós fizermos distinção do sagrado, Deus também faz distinção dos seus filhos. Quando eu pego o livro de Malaquias, capítulo 3, no versículo 18, ele diz assim, e outra vez vereis a diferença, quem serve a Deus e quem não serve, quem é justo e quem é injusto. Então há uma diferença, e a diferença está na honra que eu dou ao meu Deus. Quando eu honro, quem planta honra, colhe o quê? Tudo que o homem semeia, ele, e quem planta honra, colhe o quê? Honra. Se você honra a Deus, Ele vai também te honrar. Amém? Amém, igreja? E eu quero dizer para você, sobra não é honra. Esmola nós damos para quem precisa, honra nós damos para quem merece. Deus merece alguma coisa de você? Romanos capítulo 13, versículo 7 diz assim, dei a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, mas se é honra, honre. Deus merece ser honrado por você? Sim ou não? Sim. E querido, se Ele merece ser honrado por você, então faça a distinção. Honra é distinção e reconhecimento. Honra, querido,
é algo que nós temos que treinar o nosso coração para fazer isso. E principalmente quando trata-se de honrar o Senhor com nossos bens. Porque, amado, preste bem atenção. Às vezes, a viúva deu 2 moedas, honrou o Senhor. Mas muitos ricos davam grandes quantias, mas não honravam o Senhor. Por quê? Porque a honra é o melhor. Aquelas grandes quantias eram sobras. Mas eu sei que a igreja do Senhor, na época atual que nós estamos vivendo, ela tem feito a distinção. Eu tiro, querido, pela igreja em Alenquer, quantas pessoas têm realmente recebido o benefício de Deus. E no nosso culto, no domingo passado, 2 rapazes, jovens, já um casado, o outro não, eles disseram: pastor, nós queremos testemunhar no culto aquilo que Deus fez através da minha oferta de primícia do ano passado. E um querido, ele colocou como alvo a casa dele, a casa própria. E nesse ano de 2022, Deus assim operou maravilhas. E no culto de primícia agora, domingo passado, ele estava consagrando a chave da casa dele. Um outro, ele tinha colocado como alvo uma promoção no emprego. Só que ele colocou como alvo, mas ele não via nenhuma expectativa, porque lá em Alenquer ele cresceu o que tinha de crescer, então lá não tinha condições de ele ser promovido mais. Mas ele colocou como alvo e começou a orar. E querido, é incrível, Deus é Deus. Quando foi agora, há poucas semanas do culto de primícia, um gerente lá de Belém ligou para ele, o supervisor dele, e disse se ele queria encarar, né, a supervisão na Transamazônica. Ele logo de início ficou temoroso, porque é uma região desconhecida para ele, mas ele colocou diante do Senhor o que ele queria. E Deus, querido, Ele vai mover pessoas, Ele vai mover a natureza, Ele move empresa, Ele move qualquer coisa para abençoar os seus filhos. E agora, o gerente disse para ele: tu tem 10 dias para arranjar alguém para colocar no teu lugar, pois a promoção já é tua. Um alvo colocado no culto de primícia, Deus honra. E nós temos inúmeros testemunhos a respeito disso. E eu quero dizer para você, igreja em Óbidos, se você depositar o teu coração como honra ao Senhor, te prepara, porque 2023 vai ser o melhor ano da tua vida. Por mais que as notícias cheguem ao contrário, não, o negócio está caindo, tudo vai desabar. Pode desabar, mas nem que seja um pedaço de terra onde tu está, vai permanecer de pé. Porque o Senhor é contigo. É a honra que você está dando a Ele, isso vai refletir na tua vida. Amém? E qual a importância de praticar esse princípio ao começar de todo novo ano? Deuteronômio 26, versículo 2 em diante. Olha só: tomarás das primícias de todos os frutos do solo que trouxeres da terra que o Senhor teu Deus te dá, e as porás no cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar seu nome no templo. E irás ao sacerdote que naqueles dias estiver de serviço, o pastor Tilano, e lhe dirás para ele: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor com juramento prometeu aos nossos pais que nos daria. Preste bem atenção, eu grifei ali, porque isso aqui é profético. Isso não é apenas um versículo para ler, é um versículo para você tomar posse e aplicar na sua vida. Quando você traz a primícia, você chega diante do sacerdote, você vai falar isso aqui, ó: eu tomo posse, eu declaro que eu estou entrando na terra que mana leite e mel, na melhor terra que há. Óbidos vai prosperar, porque o Senhor vai me abençoar nessa terra. Amém? E querido, quando eu tomo posse disso e eu falo isso, passe outro versículo. Olha só, pode passar, filho. Deuteronômio 26, 13, a parte A e C. E dirás perante o Senhor teu Deus: olha só, eu declaro que eu entro na terra. Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa, ou das minhas finanças, as coisas consagradas, e as dei ao sacerdote, entreguei para ele, conforme os teus mandamentos que tens ordenado. Olha só,
o que você deve falar? Agora, olha desde a tua santa habitação do céu, abençoa o teu povo, abençoa essa terra, a terra de Óbidos, como juraste aos nossos pais, essa terra que mana leite e mel. Querido, a importância é que se eu honrar através das minhas primícias, eu chamo a atenção de Deus e eu autorizo o meu sacerdote a me abençoar. Essa é a importância de nós primiciarmos no início do ano. Essa é a importância de nós declararmos isso diante do Senhor, porque nós vamos estar santificando todo o restante do ano. E eu digo para você, pode a expectativa não ser boa, mas Deus honra a sua palavra. Ezequiel 44:30 diz assim: a melhor parte da primeira colheita de todos os frutos será dada aos sacerdotes. Todas as ofertas serão dadas a eles. A primeira colheita de cereais também será dada aos sacerdotes. Se você fizer isso, o Senhor, eu gostaria que a igreja lesse esse restante. O Senhor, vamos lá todo mundo junto. O Senhor, quantos querem essa promessa se cumprindo na sua vida? Eu acredito nessa palavra. Quando eu pratico a primícia, querido, a promessa virá. Deus nos dará paz, prosperidade, não só para mim, mas para minha família. Acã destruiu toda a sua família, porque reteu aquilo que era do Senhor. Mas a promessa é que se eu sou realmente um primicista que honra o Senhor nos dará paz e prosperidade aonde nós estamos. Ou seja, na cidade de Óbidos. Sabe, eu fiz essa mesma oração lá em Alenquer. Eu disse, a cidade do Pará pode passar crise. O Pará pode passar crise. O Brasil pode até passar crise. Mas eu digo para você que Alenquer não vai passar por causa de você. Óbidos não vai passar por causa de vocês também. Deus honra, querido. Mas pastor, isso é bíblico? Lembra daqueles que foram para a Babilônia, cativos? Lembra? Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, foram como prisioneiros. Mas uma coisa é certa. Quem honra o Senhor não permanece na prisão. Quem honra o Senhor, Deus levanta como cabeça. Foi para isso que nós nascemos. A Bíblia diz que Deus nos levantou como cabeça e não como cauda. Para andar por cima e não por baixo. E aonde nós estivermos, Deus vai estar conosco. E aonde nós estivermos, a bênção vai ser atraída para aquele local. E se você mora em Óbidos, Deus vai abençoar essa cidade por amor a você. É promessa. E eu gostaria muito que você, nessa noite, olhasse assim para dentro de você. Sabe, eu não sei se você já saiu determinado de casa, já em primiciar com certo valor. Mas eu quero que você faça uma análise, uma autoanálise. Será que eu estou honrando o Senhor com esse valor? O que Deus realmente merece de você? Eu gostaria que você ficasse de pé por um momento.